sejam bem-vindos ao Zootecnista Cast, o podcast da zootecnia. Hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Evandro Menezes, que vai trazer um assunto maravilhoso para a gente, que é animais de companhia. Evandro, muito bem-vindo aqui nessa terceiro podcast que nós estamos fazendo aqui hoje para falar de mais um campo de atuação da zootecnia, né, que é a parte de pet. Então, você é um profissional que está bem colocado aqui em Brasília e é um prazer recebê-lo aqui conosco nesse dia. E eu queria, para a gente começar, que você contasse um pouco da sua história. Como é que surgiu a zootecnia? Como é que surgiu você entrar nesse ramo de atuação, que é um ramo importante também da zootecnia? Exato. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui hoje representando a zootecnia, pessoal da área PET. Bom, a minha história na zootecnia começou como todo mundo que trabalha com animais, que é por amor, né? Você é criança, ama os animais, anda na rua, quer levar um cavalo para casa, quer ver todos os bichos dentro da sua casa. Só que, à medida que isso vai se tornando sua profissão, você vai procurar algum curso de graduação. E todo mundo só conhece a medicina veterinária. Então, a primeira vez que eu li sobre o curso de zootecnia, eu já sabia que era esse curso que eu queria, porque eu estava em dúvida entre fazer também a parte de nutrição humana, ou arquitetura, ou mexer com os bichos, né, os animais. Então, quando eu descobri a zootecnia, que ela englobava tudo isso em um curso só, então para mim foi uma realização de um sonho. E hoje em dia eu trabalho justamente com isso, eu trabalho com nutrição, com comportamento, com a parte de ambiente. Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou fazendo a segunda obra da minha empresa e sou eu que encabeço a parte de ambiente, da engenharia, da arquitetura, sou eu que vou direcionando tudo isso. E o que eu sempre falo, o professor de zootecnia ele sai qualificado para tudo, né? Uhum. Para tudo. Você falou da parte da engenharia. A gente tem lá a parte de desenhos técnicos, né, e construções rurais, que isso termina dando uma base de conhecimento para a gente determinar espaços para esses animais, para sistema de criações. Exatamente. Não é só você pegar o animal e colocar num estabelecimento e pronto, aqui está ótimo para ele. Então, por exemplo, eu não tinha noção de quantos animais caberia numa creche canina, que é o meu ramo de atuação, né? Eu sou dono da empresa Trunks, a nossa marca se chama Trunks, seu pet mais tranquilo, e o nome da minha creche canina é a Casa Trunks, o Centro de Recreação e Interação Canina. Então, eu tenho um estabelecimento de 200 metros quadrados. Quantos animais eu consigo colocar ali para que eles fiquem confortáveis, para que não tenha brigas. E isso a gente aprende desde a graduação, justamente nessa aula de desenho técnico, construções rurais. Então, por exemplo, quando eu tive que calcular o primeiro coxo para bovinos comerem sem ter disputas, para que todos se alimentem no mesmo tempo. Então, isso foram coisas que foram me pegando, assim, no coração mesmo. Nossa, que legal, muito interessante. Então, hoje em dia, eu utilizo tudo isso na prática mesmo. No caso aí, quando você já entrou para a faculdade, você fez várias matérias, e aí, como é que surgiu aí porque você foi um empreendedor, né? Uma pessoa que começou esse trabalho aqui em Brasília, eu não sei se tem alguém concorrendo contigo, mas a partir da sua graduação, como é que foi essa história de você empreender nesse campo? É engraçado, porque eu nunca pensei que eu fosse ser empreendedor. Na verdade, por ter facilidade de ensinar, a minha trajetória acadêmica foi toda para o mestrado, doutorado, para ser docente. Hoje em dia eu estou como docente na Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal aqui da nossa cidade, e para mim é uma honra também ser docente, mas o lado empreendedor foi quando eu vi que eu tinha uma relação boa com clientes. Então, você começar com uma relação com as pessoas e ver que o seu trabalho na zootecnia não é só trabalhar com animais, porque a gente tem um pouco dessa ilusão quando a gente está nessa graduação, né? Tanto veterinário quanto zootecnia, vou trabalhar com animal. E não, você tem que trabalhar com pessoas. Então, você ir melhorando isso, tendo relacionamento com clientes, isso é extremamente importante. Aí você vai vendo um pouquinho da sua veia empreendedora, foi assim que aconteceu comigo. Então, você ter as suas próprias finanças, conseguir fazer tudo isso andar certinho, já são coisas que vão
te engajando para andar para frente. Mas assim, o que te levou a ir para o lado do pet? O que me levou para ir para o lado do pet foi ver a dificuldade das pessoas. E assim, quando a gente está estudando a zootecnia, por exemplo, quem trabalha com gado, você é o responsável por aqueles animais, você está lidando ali só com o dono e ele tem algumas coisas e você consegue falar com ele, olha, se alguma coisa acontecer de errado, você vai estar prejudicando 10 mil cabeças de gado. Agora, quando você vai lidar com um cliente de pet, é totalmente ao contrário, porque ele tem um poder de voz muito grande em relação àquele animal e a gente tem que ter um poder de convencimento muito maior. E aí eu via que as pessoas erravam muito com os animais. Então, teve uma época que eu morei na praia e todo mundo queria levar o seu cachorro para a praia. Só que a gente tem a maioria das raças de cachorros brasileiras, né, que estão no Brasil, são raças europeias. E o meu doutorado foi justamente com isso, com ambiência, biometeorologia e comportamento animal. E entendendo essa parte da biometeorologia, que é como o clima pode interferir na vida dos animais, a gente vê o quanto isso é prejudicial para esses animais. E aí a gente tem um animal de uma perspectiva de vida em torno de 15 anos, né? Um pet. Se você está dando uma vida que poderia ser melhor para ele, né? Na verdade, você está dando uma vida que você está achando que está sendo boa, mas você, como profissional, você vê que pode ainda ser melhor, então você pode prolongar ainda mais a vida desse animal. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes? A medicina veterinária, a zootecnia evoluiu tanto, as tecnologias também evoluíram tanto, que antigamente um cachorro ele vivia em torno de 7 anos no máximo. Hoje em dia os cachorros vivem 15, 20. Tem animais de 23, 26 anos. Um poodle viveu no exterior, aí saiu notícia esse ano. Então são coisas que fazem com que a gente melhore a perspectiva de vida desses animais. Então, lidar com o cliente e mostrar para ele, olha, vamos melhorar a vida do seu animal. Isso é maravilhoso. E é através do comportamento que o animal está tentando se comunicar com aquela pessoa e falando, olha, não está tudo bem, não está tudo bem. Ele está dando sinais, mas só que as pessoas não conseguem ler isso. Então, eu entrei nisso mostrando para as pessoas, olha, eu consigo fazer você traduzir o que o animal está falando para você. Eu consigo traduzir o que o animal está falando para você. E aí isso foi muito gratificante, que a gente está mudando vidas, né? Então, até a minha empresa se chama Trunks, porque eu achei que ia trazer tranquilidade para o animal. Só que trazendo a tranquilidade para o animal, eu também trago tranquilidade para a vida daquela pessoa, porque às vezes estava um caos aquela casa. Por exemplo, um cachorro que mordia todas as pessoas que chegavam, mordia o próprio tutor. Hoje em dia não faz mais isso. Então, a própria vida, a própria rotina daquelas pessoas muda com o trabalho de um zootecnista. E no caso aí, você nesse trabalho, eu vejo, por exemplo, um cachorro jovem, né? Um pet jovem. Ele tem vários desafios e às vezes até algumas distorções, né? Quer morder tudo, quer carregar tudo. Uhum. Esse trabalho teu também envolve muito esse lado aí também. Sim. No começo eu achei que a gente ia trabalhar só com comportamentos anormais dos cães, que envolvem, por exemplo, latidos em excesso, morder as pessoas, morder objetos e isso. Só que a gente vê que por trás de um comportamento anormal tá um distúrbio emocional. Então, a gente está falando já de coisas cerebrais, psicológicas e emoção. A emoção tá no cérebro do animal, né? Então, hoje em dia, a gente é especialista em tratar distúrbios emocionais dos cães. Então, a gente trata medo, agressividade, ansiedade por separação, que inclusive é o mal do século para esses animais, porque as emoções dos humanos estão se misturando com as emoções dos animais. E o pet, ele tá ali, ele absorve tudo isso que os tutores tendem a transmitir. Então, o meu trabalho é justamente isso, de tentar melhorar toda essa dinâmica. Evandro, e hoje como que você vê o mercado de animais de companhia no Distrito Federal? Sabemos hoje que o DF é a quinta maior potência aí no consumo, né, na utilização de produtos para animais de companhia, seja alimentação, seja de vestimentas, né, para
para esses animais. Como você vê hoje o mercado aí para o profissional de zootecnia? Então, desde a época da pandemia, o número de aquisição de animais, sejam de doação ou comprados, aumentou muito, muito, assim, consideravelmente mais de 7, 8 vezes do que era antigamente. Então, por exemplo, eu vejo até quando eu era criança, eu ia no prédio da minha avó, tinha 6 andares o prédio, tinha um cachorro no primeiro andar, um cachorro no quinto andar. Então, às vezes, esses cachorros nem se viam durante o dia, quando eu ia passear. Hoje em dia, todos os prédios têm cachorros em todos os andares, né? Então, muitos problemas vêm acontecendo da sociedade em relação a esses animais, que não conseguem conviver, não conseguem interagir entre si, começa a ter briga de condomínio. Eu já recebi uma cartinha que a pessoa estava com depressão e ela mandou uma carta por debaixo da porta falando assim, olha, eu estou com depressão, não aguento mais ouvir o seu cachorro latindo e já até pensei em me suicidar. Então é uma coisa assim muito desafiadora, né? Que com o trabalho de um profissional a gente consegue mudar essa realidade. Então, precisa de muitos zootecnistas e muitos médicos veterinários, pessoal que trabalha com animal para melhorar essa situação, porque as pessoas estão fazendo o que elas acham. E eu sempre falo, trabalhar com achismo, você não chega a muito longe, não. Agora, quando você entra com a parte científica, você combate o achismo, e aí sim você tem aquilo que eu falei no início, de melhorar a perspectiva de vida daqueles animais. Então, o número de cachorros e de gatos que tem hoje em dia é, assim, gigante. E muita gente que, infelizmente, só faz por amor, não tem, assim, uma formação na área, tenta fazer o que dá. Só que fazer o que dá é totalmente diferente de você ter um embasamento de fazer da forma correta. Hoje a gente tem aí as pessoas que criam o animal como se fosse um filho, né? Não sei se a palavra vai ser certa. A humanização do animal. O que você acha hoje no que se refere tipo assim, eu sou vegano, o que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para o meu animal, né? E tem gente que está transformando o animal vegano também. E aí você tem um felino aí que é estritamente o quê? Carnívoro. Né? Nós temos o cão que é onívoro aí, não é? E aí a gente está direcionando, mudando o comportamento alimentar, o hábito alimentar desses animais em consequência do próprio tutor dele ali. Qual a tua percepção? O que você tem sobre isso? Quando a gente humaniza os animais, a gente chama de antropomorfismo, que é endeusar os animais ou colocar personificação humana nesses animais. Então isso já existe desde a época do Egito Antigo, que tem aquelas imagens do corpo de homem, cabeça de cachorro. E tem alguns deuses também, em algumas religiões, que eles são considerados animais. Então, por exemplo, na Índia, os elefantes, eles são endeusados, as vacas, né, são santificadas assim. Macacos. Então isso de humanização, isso já acontece há muito tempo, não tem como a gente falar em acabar com isso. Muita gente trata sim os animais como filhos humanos, até porque tem uma tendência de modificação da sociedade, né? Então antigamente muita gente morava em casa, hoje em dia as cidades mudaram, tem muito mais prédio do que casa. Sim. Então os lugares são menores, as famílias são menores. Eu lembro que, assim, a família da minha avó tem o quê? 14 irmãos. Depois, quando ela foi ter filho, ela teve 4 filhos. Depois, quando os meus pais foram ter filho, tem 2. Eu não vou ter filho, nem minha irmã também não quer ter filho. Então, é uma tendência do pessoal da minha idade de não ter filhos. E aí, a gente passou também pela pandemia. Passar pela pandemia foi uma coisa, assim, óbvio, uma tragédia mundial, e que a gente vai colher isso ainda por mais em torno de 20, 30, 40 anos, e que são sequelas emocionais. Então, as pessoas que estavam nesse momento e que deu esse boom de adoção de cachorros, era por quê? Porque a emoção estava, né, balanceada, então eu preciso de alguma coisa humana, alguma coisa, algum animal aqui em casa para eu ter alguma coisa. Então, a gente tende a humanizar esses animais. Porém, a gente tem que entender o quanto que isso pode ser prejudicial aos animais. Por exemplo, tem uma tendência de alimentação de cães, ração seca,
Que antigamente a gente comprava numa casa agropecuária, era ração de cavalo, ração de coelho e ração de cachorro. Hoje em dia isso já evoluiu muito, as tecnologias das rações melhoraram muito. Então tem ração para cachorros filhote, adulto, idoso, tem para todas as faixas de idade, tem para várias raças, tem né, uma diversificação gigantesca de rações. Agora também tem a tendência da alimentação natural, que se balanceada e feita de forma correta, pode sim ser o ouro do ouro para a nutrição de cães e gatos. Porém, o que as pessoas fazem é fazer da própria cabeça. Aí sim você está causando o seu próprio problema dentro de casa. Então, se a ração ela já é balanceada e você não sabe fazer uma alimentação natural, contrate um profissional zootecnista que sabe fazer essa alimentação natural, ou você compra já os pacotinhos prontos, porque a fábrica teve um respaldo de algum nutricionista para fazer aquela formulação da maneira correta. Então, isso que você falou também da tendência vegana. Existem algumas rações veganas que, com certeza, elas vão ajudar alguns certos tipos de animais que têm algumas alergias bem específicas. Porém, isso não precisa ser colocado para todo mundo. Então, por exemplo, se eu sou vegano e eu tenho um gato, eu vou colocar agora eles comendo só alface. Não é assim. Dou exemplo também para cães e gatos. Eu acho que uma alimentação balanceada é arroz, frango e cenoura. Não é só assim. O que a gente tem que pensar quando a gente fala em alimentação não é o alimento em si, é os nutrientes. Então, a gente já tem um cálculo do quanto aquele animal precisa por dia. É só a gente obedecer essas quantidades. Mas outra coisa também que você falou aí de ter por trás um técnico, principalmente das rações, essas, digamos, caseiras, né? Então, você hoje tem que tomar muito cuidado também, né? Porque às vezes ela está no mercado, mas não tem origem, foi feita por alguém que não conhece e assim vai. Então, é muito importante também que a pessoa tenha esse cuidado de comprar de pessoas que são idôneas, de empresas idôneas. Exato. A qualidade, né? E você já tem tanto estudo na área, tanto aprofundamento, igual teve uma vez que eu fui atender um cliente e falou assim, uma pena que na área animal não tem tantos estudos, mas é ao contrário, né? Contrário. A quantidade de evolução que a gente conseguiu na medicina humana foi através dos estudos com os animais. Então, a gente tem milhares de estudos com os animais e é muito aprofundado, tanto a parte de nutrição, de comportamento, de tudo na área animal, né? E ficar negando isso é muito ruim, muito prejudicial, e você está causando o seu próprio problema. Falar em nutrição e alimentação animal, a gente tem um problema hoje, que eu acho que é um problema, que é a liberação do fatiamento, Esse é um cuidado muito das muito rações hoje, né? A ração a granel. Nos comércios, nas casas agropecuárias, nos mercados que tem. Qual é a garantia que eu tenho que aquela ração está sendo entregue para mim com aquele valor nutricional que estava lá, ou que a data dela não está vencida, né? Ou que o processo, até a oxidação ali, né, está mantendo a qualidade daquele alimento. Sempre que vai falar sobre oxidação de ração, eu dou o exemplo de uma banana. Se você pega uma banana, descasca e coloca em um prato de manhã, e você só vai voltar em casa à noite, que cor que vai estar essa banana? Ela vai estar completamente preta, porque o contato com o oxigênio fez com que aqueles carboidratos e aqueles nutrientes oxidassem. Então, essa oxidação faz você querer comer aquela banana? Não. Então, a ração do seu cachorro que está lá o dia inteiro oxidando, ele também não vai querer comer, porque já volatilizou várias das vitaminas, principalmente, e aí é ruim, né? Então, são coisas que não tem como ficar achando que dá para fazer, sendo que já tem a maneira correta de fazer, é só seguir. E outra coisa também, eu vivenciei muito na prática essa questão, porque sou do Ministério da Agricultura de origem, né? Sou auditor fiscal do Ministério, e no início lá até eu queria voltar em um outro, vamos finalizar nesse ponto aqui também. Quando se começou essa questão do venda a granel das rações, até chegou um ponto de tanta discussão disso com os comerciais, que a gente falou, pode ser, desde que esteja no seu saco original.
né? Agora não, você vai nesses casas comerciais, está cheio dessas coisas de plástico, os tambores de plástico, e você não sabe o que colocou lá dentro, se está vencido, se não está vencido, que se é realmente aquele produto, se não é. Então, eu acho que está muito complicado o mercado aí, e os tutores de pets, né, tomem muito cuidado. Mas antes dessa questão aí também, eu vejo que existe também algumas empresas que não estão preocupadas com o que vai produzir. E tem muito o que é. Eu vi o produto da empresa tal está vendendo muito. Aí eu vou lá, tiro uma foto do seu rótulo e faço como se fosse aquilo ali e que na prática também não é. Então, não é só o que hoje muitos dos produtos não tem um acompanhamento com o registro. O responsável técnico é que coloca no mercado o produto que ele acha que vai atender. E aí entra muito essa questão que eu falei da cópia, né? Então, é importante que o tutor ele tenha, além do conhecimento, da resposta que você falou. Se for ruim, o animal não vai comer, né? Mas do que ele está dando, se o animal está ganhando peso, está perdendo peso. Por exemplo, outra questão também que nós vivenciamos muito. Quando começou a alimentação PET, vinha muito produto da Europa, né, que tem um clima adverso do nosso, na maioria das regiões. Então, era 10% de gordura, 12% de gordura, 15%. O que aconteceu? O animal fica gordinho, bonito, o pessoal acha que é bonito, né? Mas aquilo ali não é o ideal para o seu animal num clima tropical. Então, nós fomos passando por algumas adaptações desse processo todo, né? E nem sempre o animal que está gordinho, bonito, é o que está sadio, né? O que você fala dessa questão aí também? Nossa, são várias camadas, né, nessa pergunta. Mas, assim, falando sobre obesidade canina, é uma coisa bem prejudicial, porque a pessoa associa a estética, né? Se ele tá gordinho, é fofinho e é bonitinho. Tanto que até existe uma tendência das pessoas romantizarem tanto isso do pequenininho, do fofinho, que as raças dos cães braquicefálicos, elas foram cruzamentos genéticos para selecionar animais que tinham o rosto mais arredondado possível, que parecessem bebês humanos. Então, o nariz achatado para dentro, a bochecha grande, a testa grande, os olhos arregalados, é todo um estereótipo de um bebê humano, né? Então, já traz também a questão do antropomorfismo que a gente tinha falado antes. E aí, faz com que a gente fique romantizando isso dos animais mais fofinhos, mais gordinhos. Só que a obesidade, sempre quando eu vou explicar, eu falo que ela é como se fosse um iceberg, né? A pontinha a gente consegue ver, mas lá para baixo é gigantesco o negócio que está escondendo várias outras doenças metabólicas e nutricionais. Então, por exemplo, esconde a diabetes, esconde pancreatite, esconde hepatite, um monte de problema. Então, não tem como ficar romantizando que isso é bom, né, para os animais, porque tem muita coisa ruim. Além disso, você diminui a perspectiva de vida daquele animal. O animal que poderia viver 10, 15 anos vai viver no máximo 8, né, porque é um animal obeso. Então, tem como mudar isso tanto na parte nutricional quanto na parte comportamental, de você melhorar a rotina daquele animal, fazer com que ele faça mais exercícios. A média que um cachorro precisa fazer de caminhada por dia é em torno de 25 quilômetros. Agora, você imagina, as pessoas que moram em apartamento, esse cachorro vai andar 25 quilômetros? Não. As pessoas associaram que sair com o animal é só fazer um cocô, um xixi, 10, 15 minutos e volta para dentro do apartamento. E não. É por isso que começam a aparecer esses problemas comportamentais. Além de aparecer o problema comportamental, o que a pessoa faz? O cachorro fica do seu lado o tempo inteiro, então você tira do seu prato e dá para ele. Tira da sua boca e dá para ele, porque ele tá ali querendo atenção. Então, o que tem que ser mudado não é você ficar oferecendo coisas o tempo todo, é você realmente entender o que aquele animal precisa para a gente dar o melhor para ele. Hoje a gente vê muito isso que você relatou agora aí, né? Que é a gente tentar dar o nosso alimento, a nossa comida para o animal.
né? A gente vê isso muito e isso termina gerando esses problemas todos que você falou agora há pouco, que é obesidade, os problemas de diabetes, tudo mais aí, né? E tem também a tendência da internet ficar colocando coisas e que quanto mais viraliza, mais as pessoas querem fazer. Sim. Então, por exemplo, alguns alimentos que não podem para os animais, ou que não tem eficiência nenhuma, como, por exemplo, azeite. O pessoal, há um tempo atrás, colocou assim, não pode colocar óleo nem sal na alimentação de cães e gatos. Uhum. Só que o óleo e o sal, eles são essenciais para a gente produzir os lipídios do nosso corpo através do óleo. E o sal a gente precisa para produzir as nossas enzimas e as outros funcionamentos do nosso corpo precisa. Então, para produzir os nossos hormônios, a gente também precisa do óleo. E aí fica aparecendo alguns mitos que são muito prejudiciais para os animais. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias que tinha mais de 50 mil curtidas. Se você quer melhorar a ração do seu cachorro, é só você triturar a casca de ovo e colocar aqui para ele comer em cima. Porque você está dando cálcio. Quem disse que o cachorro está precisando de cálcio? Né? Já tem o cálcio ideal na quantidade na ração. E não é só o cálcio. Sempre que você mexe no cálcio, você tem que ter a relação cálcio e fósforo. Sim. E além disso, minerais, né, e além disso, o cálcio que tem na casca do ovo, em natura, ele não é um cálcio disponível para a nossa absorção e nem para os cachorros. Então, você só está sobrecarregando aqueles órgãos e principalmente os rins, né, que faz a filtragem disso. Então, problemas metabólicos e nutricionais de animais, assim, tem em grande quantidade por erros dos responsáveis legais, né? Vou entrar numa área que queria que você fizesse um comentário para a gente, até para orientar, né, a sociedade no processo aí. Eu vejo que está um sol terrível e o cachorro está com roupinha. O que você fala desse processo? Ui! Bom, os cachorros, como eu já tinha falado antes, a maioria das raças, elas são oriundas de países de clima temperado, né, Europa, Estados Unidos, e que a gente traz para cá porque a gente acha bonito, só pela estética. Além do desafio que eles já têm com o clima do Brasil em geral, o clima de Brasília, que é um clima seco, que a umidade para sobreviver tem que ser em torno de 50%, aqui a gente chega na umidade em torno de 9%, isso é muito prejudicial. Quando o cachorro tem a síndrome da braquicefalia, que é o nariz para dentro, as coisas que tem no nariz normal não sumiram, elas só amassaram, então tá tudo amassado lá dentro. Então fica mais difícil ainda para esse animal conseguir transferir calor pro ambiente. Então perder calor para ele já é muito difícil. Ainda tem umas raças como Spitz, Samoyeda, Chow Chow, que tem pelagem dupla. Então tem o pelo normal e outro pelo aqui embaixo. Então tá cobrindo aquele animal 2 vezes. E aí, muitos desses também têm problema de alopecia. Então, se você tosa esses animais, eles podem ficar sem pelos para sempre. Só que isso ainda está sendo discutido, se é um problema genético ou um problema de manejo. Então, são vários sentidos que prejudicam muito a tolerância ao calor, a transferência de calor e a termorregulação desses animais. Porque, por exemplo, a gente sua, a gente perde calor pela pele através da desidratação quando a gente está com calor. Os cachorros, eles não têm esse poder, eles não têm as glândulas sudoríparas, então eles precisam ofegar. E perder água é uma queima de energia, né? Um gasto de energia muito grande. Então, o que acontece? Esses animais estão tentando perder calor e quando a gente coloca alimento para dentro, a gente está produzindo calor. E aí, o que acontece? As pessoas sempre ficam nessa época do ano. Meu cachorro não está comendo, então eu vou misturar alguma coisa aqui na alimentação dele. Mas ele não está comendo porque ele não precisa, né? Ele não está precisando nesse momento. Então, quando ele precisar, ele vai comer. E, então, a preocupação e não entender o que o animal realmente necessita é o que a gente mais precisa bater nessa tecla e ajudar as pessoas que estão precisando mesmo. E é por isso que a gente está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu atendo em torno de 40 animais por dia na minha creche. Em questão de adestramento e consulta comportamental, chega a ser em torno de 20 animais também por mês. E a minha empresa tem apenas 2 anos de atuação. Então,
a necessidade de profissionais que entendam sobre todos esses fatores é gigantesca. E tá abrindo mais uma agora, né? Sim. É a primeira e tem mais outra. É, Né? a próxima unidade vai sair daqui 4 meses, se Olha Deus só quiser. que maravilha. Então Mas- é um mercado aí em extrema expansão aí que tem Sim, hoje. Né? com certeza. Como a gente estava falando assim, eu acho que vejo a oportunidade de estar com você, Evandro, para você também orientar as pessoas, né? Aproveitar essa conversa nossa aqui para você orientar. Nós falamos da questão do roupinha, né? Que você tem que tomar um certo cuidado, ter um pouco mais de conhecimento, que tipo de animal que você está criando, que se é adequado você ter vestimenta, em que período que seria suportável, esse tipo de coisa. Pior do que isso eu vejo. Você está caminhando, fazendo uma caminhada, o cachorro está no colo, está no braço. O que você pode falar para orientar o pessoal sobre isso? Você falou antes aqui para gente que o cachorro deveria andar 25 km por dia, né? E ele está no braço. Sim. É porque, assim, dentro do mundo dos cães, a gente tem uma classificação que separa as raças em 11 classificações. Então, tem a classificação dos cães primitivos, dos cães de guarda, dos cães farejadores, dos cães de companhia. Então, esses cães de companhia geralmente são as raças Poodle, Maltês, esses cães mais fofinhos, bonitinhos. E aí tem a romantização tanto da obesidade quanto desses animais que são intocáveis. Então, o número de banhos que esses animais tomam por semana é assim altíssimo, não necessitaria essa quantidade de banhos. E o autocuidado de não deixar ele ser cachorro, né? De colocar ele no colo na hora de andar. Quando tá molhado o chão, ele não encosta. Eu já tive cliente que pediu pro cachorro não encostar na grama. Só que... Não, coloca meinha para não pisar no Né? molhado e tudo. Mas assim, é até melhor ele usar uma meia e ter pelo menos um contato com a grama, porque existem alguns comportamentos naturais de cães que a gente não pode privar eles de ter, que principalmente é o farejar. Quando o animal está farejando, ele está produzindo hormônios bons, eles precisam desses hormônios como dopaminas, endorfinas, para que o seu organismo funcione da melhor maneira possível. Então, você tirar esses comportamentos do animal vai trazer comportamentos ruins, porque ele vai trocar aquele comportamento. Então, tem algumas coisas que dá para fazer para melhorar o seu dia a dia. Por exemplo, usar uma capa de chuva, porque tem cachorro que só faz xixi do lado de fora. Se estiver chovendo, ele não vai fazer xixi. Então, é melhor que utilize uma capa de chuva. É um tipo de humanização? É, mas pelo menos é necessário e vai ajudar aquele animal. Sim. Agora, tem alguns tipos de humanização, como colocar roupinha, que era até o que eu queria falar quando eu estava falando de termorregulação, que as pessoas que têm os cães braquicefálicos colocam roupinha nesses animais. Na época da seca, os cachorros morrem, assim, por não conseguir termorregular, porque eles utilizam da ofegação, e aí vai correndo para o médico veterinário e fala, pelo amor de Deus, salva o meu animal. E aí coloca a culpa no veterinário porque o animal morreu. Só que, na verdade, não foi culpa do veterinário, né? Foi assim, um pouquinho... Manejo inadequado. Um manejo inadequado de não saber o que fazer. Então, colocar a roupa pode levar o seu animal ao óbito, dependendo das condições climáticas. Então, realmente, tem que ser falado e as pessoas têm que saber até que ponto a humanização é boa ou não para os animais. E com relação à questão de estar com ele carregando em vez de deixar ele andar? É o que eu falei, assim, se a gente não deixa ele fazer os comportamentos naturais dele, que é andar, correr, farejar, cavar. Eu até falo para os meus estagiários, quando a gente fala de comportamento, é sempre uma ação, vai sempre terminar num verbo, caçar, correr, pular. Se você previne o animal de fazer tudo isso, ele troca de comportamento. Então, você vai chegar dentro de casa e vai ter um comportamento, um cachorro que vai começar a se lamber durante o dia inteiro. Então, é muito comum ver nesses cães de companhia, da classificação de animais de companhia, os poodle, maltês, esses animais que são muito branquinhos, eles com as mãos toda com a cor de vinho, né? Parece que colocou a mãozinha dele assim no copo de vinho e deixou ele andando na rua. Por quê? De tanto se lamber. Ele vai lamber e com certeza vai criar um microclima super favorável para micro-organismos. Então, vai ter crescimento de bactérias, de fungos, de várias coisas. E aí você vai levar um dermatologista veterinário, obviamente ele vai passar um medicamento para matar aqueles micro-organismos. Mas vai acabar a raiz daquele comportamento? Não.
por alguns dias ele vai parar de lamber, mas depois de um tempo ele vai lamber de novo. Então ele está mostrando, através de um comportamento estereotipado. Comportamento estereotipado é o quê? Alta frequência, que acontece por muitas vezes e que não tem objetivo nenhum. Isso está acontecendo porque você privou o seu animal de algum comportamento. Então colocar ele no colo, com certeza, vai trazer algum outro comportamento indesejado, que pode, na maioria dos casos, é a lambedura em excesso que aparece quando isso acontece. Evandro, hoje como que você vê o mercado pet, o profissional da zootecnia? Quando eu entrei na zootecnia, era muito animal de produção, e o que aconteceu? Estava tendo um experimento de búfalos na minha universidade, e era um experimento científico que era para ver sobre doma racional de búfalos. E eu, nossa, que interessante, doma racional. Não sei nem o que é isso, mas vamos lá para ver o que é isso. Esse primeiro projeto que eu participei tem muito do que eu trabalho hoje em dia com cães. Então, não significa que eu aprendi com búfalos e eu tenho que trabalhar só com búfalos. Eu vou adaptar tudo aquilo que eu aprendi para utilizar nos animais que eu estou trabalhando atualmente. Então, eu já trabalhei por muito tempo com suínos, com aves, com codorna, com vários tipos de animais. A zootecnia é um curso muito versátil, não é só animais de produção, tem os animais de companhia, que é a área que eu trabalho atualmente, tem os animais silvestres, exóticos, e animais de trabalho também, né? Então, são várias classificações que a gente consegue atuar hoje em dia e tem um mercado assim para todo mundo que quiser trabalhar, mas tem que ser um bom profissional, não é só entrar na faculdade e achar que vai sair empregado. Brasília, hoje eu acho que você é o único que hoje trabalha nessa área. De zootecnista, é o único. Eu acho que sim. Não, eu já fiz uma pesquisa, levantei, puxei de um lado, puxei do outro, não achei ninguém, tá? Não achei ninguém, nenhum profissional que tenha hoje essa pegada de trabalhar com a parte do comportamento diretamente do animal de companhia e a parte de nutrição desses animais. É porque na zootecnia a gente tem a possibilidade de ter a disciplina de comportamento animal, que é a etologia. De etologia, né? E também bastante sobre bem-estar animal, que é até uma coisa que eu bato muito nessa tecla. O bem-estar animal, ele nasceu para que a gente começasse a organizar umas leis de direitos dos animais. Então, se eles têm alguns direitos, a gente tem o dever de colocar isso em prática. Então, observar o comportamento é o mínimo que a gente tem que fazer para todos os tipos de animais, seja um animal de produção, animal de companhia, animal silvestre, eles estão tentando se comunicar de alguma forma. Então, e ele vai te trazer uma informação nesse comportamento dele ali. Exato. E aí eu utilizo muito dos domínios do bem-estar animal para direcionar toda a minha equipe. Então, esses domínios do bem-estar animal são basicamente 5, que são o ambiente, a nutrição, o comportamento e a saúde, que são 4 domínios físico-funcionais que a gente consegue trabalhar com eles diariamente, com todos os animais. Então, se a gente trabalha com isso e está tudo balanceado certinho, ele não vai ter problemas psicológicos mentais. Só que isso está meio que desbalanceado. Eu até falo, se o animal chega para mim com problema comportamental, eu não tenho que ir lá e cortar um comportamento, porque o comportamento é um sinal que ele está precisando de alguma ajuda. Então, eu não vou olhar só o comportamento, eu vou olhar se a saúde dele está em dias, vacinas, medicamentos. Eu vou olhar se a nutrição dele está balanceada, está correta, e eu vou olhar que aquele ambiente está um ambiente ideal para aquele animal. E, geralmente, eu tenho que mudar tudo isso antes de mudar o comportamento. Então, não é só chegar, vou aprender comportamento, vou trabalhar com comportamento e pronto, acabou. Tem outras coisas que garantem com que a gente tenha resultados muito efetivos com os animais que a gente tem hoje em dia. Evandro, uma outra coisa que, assim, às vezes eu tenho uma certa curiosidade, eu queria que você, se tiver alguma coisa que possa trazer para a sociedade também, é o seguinte, muitas pessoas trazem os seus pets para suprir alguma demanda, alguma deficiência, alguma coisa que está faltando que ele queira. Existe já alguma linha que mostre as raças adequadas para determinados tipos de demanda? Não
não falo que tipo de raça tem que ser para isso ou para aquilo outro. Mas através dessa classificação das raças dos animais, a gente tem como identificar um perfil. Então, por exemplo, tem gente que chega em mim e fala assim, Evandro, eu vou ter uma filha e eu quero ter um cachorro concomitante com a idade dela, que eles cresçam juntos e tudo. Aí, qual animal que eu vou ter? Mas aí depende se você mora em casa, se você mora em apartamento, se você tem uma rotina ativa ou não. Então tem muita coisa que precisa ser balanceado nisso pra gente chegar numa correta. Só que tem gente que hoje em dia utiliza da inteligência artificial e fala, olha, quero um animal que seja assim, 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 qual raça você me traz? E aí vai saber, né, se tá se é sendo realidade, bom ou né? não. Vai... E também tem, assim, no caso das raças, elas respondem muito ao seu tutor? Ela pode migrar para um canto ou não? Olha, eu gosto muito dessa classificação das raças porque ela já te dá uma previsão do temperamento que aquele animal vai ter. Então, por exemplo, os animais de raças primitivas, eles são muito mais próximos dos seus ancestrais do que os cruzamentos que a gente tem hoje em dia. Vou falar da raça dos dálmatas, por exemplo, que é um animal que eu tenho em casa. Eu já sabia que ia ser um animal com alto nível de necessidade prática, assim, energética. Eu sabia que ia ter uma demanda muito alta de atividades com ele. Então, eu já tive que me programar, se eu for ter isso, eu vou ter um investimento para em torno de 15 a 20 anos, né? Porque eu sei que ele vai viver isso tudo. Então, eu vou aguentar ter essa rotina durante esse tempo todo? É isso que você tem que pensar quando você vai adquirir um animal, porque ele não vai viver só 2 anos, igual um hamster. Ele vai viver 20 anos, né? Então, você tem que colocar algumas coisas na balança antes de adquirir um cachorro, porque é uma responsabilidade muito grande. Tanto que o Conselho Federal de Medicina Veterinária mudou até a nomenclatura, não é mais tutor, é agora responsável legal. E por ser responsável legal, já traz a responsabilidade pelo nome. Você é responsável por tudo daquele animal. Ele só come na hora que você coloca a alimentação para ele. Ele só vai receber vacina na hora que você decide se ele vai ser vacinado ou não. Ele só vai descer para fazer xixi e cocô na hora que você quer. Então você é responsável por tudo aquilo dele, da vida dele. E essa eu não tinha conhecimento ainda, quer dizer que mudou a Mudou, terminologia. Tá super recente, acho que tem 1 mês só, foi agora em novembro de Responsável 2025. legal. Responsável legal. Então, até quando eu tô dando palestra, eu tô falando em público, eu fico com tutor na cabeça, mas o termo correto é responsável. Sai um responsável. Responsável legal da legalidade, da lei. Que vai ter uma lei ali, tá ligada a isso aí. Evandro, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, como profissional, como zootecnista, né, e profissional na área de alimentação e comportamento de animais de companhia, para futuros zootecnistas que estão saindo da graduação, ou até para aqueles que já estão graduados, mas estão ali parados ainda. Precisa do start para poder virar e cair no mundo aí, fazer igual você fez. Empreendeu e hoje é um case de sucesso aí na parte de comportamento de animais de companhia e nutrição. Eu falo porque aqui no DF, que eu te falei agora há pouco, não consigo encontrar ninguém. Já pesquisei, puxei de um lado, puxei do outro, não tinha ninguém. Né? Nessa parte aqui em Brasília, hoje é você. Sim. Bom, eu escutei uma frase essa semana que era assim... confia no processo, mas na verdade não confia no processo não, mete as caras e vai fazendo e começa com o que você tem, começa com o que dá. Se você tem, por exemplo, um quarto para começar alguma coisa, que seja o que for, começa com o que você tem, porque aí durante as coisas vão acontecendo e você vai modificando e ajustando para que seja da melhor maneira possível. Para os profissionais que estão se formando agora, até como docente, eu sempre falo para os meus alunos, gente, para de ficar esperando as coisas acontecerem, as coisas caírem do céu, então uma oportunidade de um pai, uma mãe, é você que tem que correr atrás das suas coisas, né? Objetivo. Eu até falo para todo mundo da minha equipe, hoje em dia trabalham 10 pessoas na minha empresa, e eu falo, gente, a gente não tem problemas,
né? A gente tem coisas que precisam ser resolvidas e todo mundo tem coisas para serem resolvidas. É só você colocar quais que são as prioridades que você precisa resolver, que você vai resolver tudo, né, dentro de uma semana, né? Então, para as pessoas que estão se formando, gente, só começa a fazer logo, porque se ficar esperando, ainda mais nessa época de agora que a gente tem tantos recursos. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem internet, tem pessoas querendo ajudar, querendo trabalhar também. Então, por exemplo, não sei como fazer marketing. Só da gente estar conversando sobre marketing, eu vou sair daqui, abrir meu celular, vai ter um monte de anúncios sobre marketing. Clica lá e fala com a pessoa, como que a gente pode começar? É tanto que eu posso te pagar e tanto que dá para fazer. E assim, hoje em dia a gente tem muito recurso, muito recurso. E estudar sempre, né? Porque esse negócio de achar que vai fazer da cabeça, não. Estuda, porque estudar é a base de tudo. E o que eu sempre falo, não é o amanhã, é o hoje. Uhum. O momento é hoje, não é amanhã, não. Amanhã... É o que ele já falou, né? O esperar não dá certo. É o hoje. Mas muito boa essa conversa, Evandro. Queria agradecer você por mais essa fala conosco, né? Eu acho que o objetivo também de levar informações positivas para a sociedade, orientar, né? Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo errado, mas não é porque não quer. Uhum. Não é porque quer, é porque não está mal orientado. Sim. Então, esse propósito também de levar uma orientação mais adequada, por isso acho que é importante, porque, como você já mencionou, o crescimento do PET mundial, não é só no Brasil, né? Do mundo inteiro. Eu acho que a pandemia contribuiu sim para isso aí. Infelizmente tem muito lado errado também, né? Que solta os animais aí na rua, tá cheio de animais. Eu acho que isso é um pecado, uma coisa muito desastrosa. Existem meios para evitar a proliferação. Você tem que buscar todos os meios. Mas eu acho que o importante é levar informação para a sociedade, de qual é a maneira melhor que ele tem para ter o seu pet, o que ele pode fazer para que seu pet viva mais e viva com qualidade de vida, né? Isso aqui Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Exatamente, eu que agradeço. E é igual vocês tinham perguntado, o que te levou a trabalhar com isso? É justamente ver as dores das pessoas, o quanto que elas querem fazer o de melhor, mas que a gente que estudou consegue ajudar esse melhor, né? Então, ver as famílias felizes e ajudando seus cachorros e eles melhorando de vida é muito, muito gratificante. Eu recebo, assim, feedbacks maravilhosos todo dia e é muito gratificante ajudar tanto os animais quanto as pessoas.